Olá, olá, olá. Boa noite. Meu nome é Érico Tadeu. Eu sou terapeuta quântico e estou aqui, uma hora dessa, exatamente 23 horas e 14 minutos. Eu estava prestes a ir deitar, meio cansado, e os meus mentores pediram para que eu fizesse esse hangout. Né? Não sei quantas pessoas vão assistir, mas com um tema bem interessante, é como acessar os mentores espirituais. Tem algumas pessoas que estão me perguntando, né, sobre a questão dos mentores espirituais, se é muito difícil acessar, se é muito fácil acessar, como eles são, o que eles falam, como eles falam. Bom, enfim, a parte mais interessante da história é que nós falamos com eles o tempo todo, né? É meio louco isso, e nós não acreditamos muito. Como eu disse para vocês, a minha intenção de estar fazendo esses hangouts, às vezes, ó, hoje a iluminação está meio ruim, até então, porque como eu disse, eu estava já meio sonado, querendo dormir, e isso já tem ocorrido já há alguns dias, das pessoas estarem perguntando, sabe, como funciona a questão do mentor espiritual. Bom, gente, antes de mais nada, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, que essa história de mentor espiritual, olha, gente, anjo não tem asa, tá? Se aparecer um anjo com asa aí, sei lá, suspeite, que não é bem por aí. Apesar que ele possa vir se mostrar com asa para você. Tá? Bom, pelo menos os anjos que se mostram para mim muitas vezes, não pelo contrário, não, eles não são bonzinhos e eles não têm asas, né? São até sarcásticos às vezes. Mas para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa questão de mentor e mestre espiritual, é assim, ao longo da existência humana, né, sempre existiram, vou colocar num nome bem tolinho, mas agências, né? O que são essas agências? Essas agências de controle são, são seres que andam entre a gente e eles têm o poder de se materializar, né, na versão física ou na versão extrafísica. Olha, eu hoje sou uma pessoa que acredito muito pouco nas coisas e questiono até as coisas que eu vejo. Hoje eu estava falando com uma menina no restaurante, né? Perguntei para ela o que era a realidade. Que ela falava de uma realidade, eu queria saber qual que é a realidade dela. Bom, hoje eu acho que eu vivo em pelo menos 600 mundos, sem medo de errar nem a conta, né? Então vamos lá. Vamos pegar essa questão da mentoria espiritual. Né? Então, se você perceber que o mundo que nós vivemos não é um mundo espiritual, e sim um mundo mental, então nós já estamos pelo menos 3 passos atrás do que se diz a espiritualidade e um acesso mais dinâmico, mais direto com os mentores espirituais. Tá? Alguns vídeos eu sempre falo um pouco de como que aconteceu comigo essa questão do mentor, né? Como é que eu faço, como é que eu chego e tal. E para minha surpresa, né, os mentores espirituais, que nem sempre são anjos da guarda, ou que venham ser anjos, ou santos, nem sempre é isso. Para minha surpresa, eles não são muito. Da forma que escrevem, né? Cheio de. Eu estou preparado aqui para receber vaias assim, 1000. Mas eu sei que eu estou falando de uma coisa que eu vivo, eu não estou criticando ninguém, tá? Estou falando de algo que acontece no meu cotidiano, na minha vida. Por exemplo, os meus mentores, quando eu fui fazer o primeiro acesso, eu não tinha contato com nada e com ninguém. Foi feito um trabalho espiritual, num curso que eu estava fazendo, e que o facilitador nos conduzia a um lugar para que fosse perguntado o nome do nosso mentor e o nome do nosso mestre espiritual. Bom, pois bem, nessa primeira ocasião, deixar claro para vocês também que mentores espirituais e mestres espirituais, eles mudam de acordo com a frequência que você está seguindo, ou os degraus que você está subindo, ou os degraus que você está descendo.
No meu caso, foi uma coisa bastante interessante, porque eu não via nada, não escutava nada, minha vida era cozinhar e tudo isso. E eu achei muito engraçado que a questão do merecimento, né, que vai acontecendo umas coisas bem interessantes. Eu fiquei com muito medo, tá? Olha, bem-vindo vocês aí que estão passando uma parte da noite comigo. Vamos lá. E eu fiquei, a questão de trabalhar o merecimento, eu fiquei com vergonha no primeiro momento. Porque foi muito claro que quando eu entro num espaço que é determinado para você encontrar o seu mentor espiritual, aparece Nossa Senhora. Eu falei, meu Deus, eu estou muito na ostentação, né? Imagina, Nossa Senhora Aparecida sendo minha mentora, né? Para explicar mais ou menos, o mentor espiritual é aquele que está mais próximo de você, né? Na língua, na língua subjetiva, o anjo da guarda, mas não é necessariamente anjo da guarda, tá? E aí, quando pediu para fazer, para que fizesse, continuasse fazendo o mesmo processo, que chamasse o mestre espiritual, veio um nome chamado Arael. E Arael, sim, é um arcanjo. Depois eu fui pesquisar sobre isso, até antes disso, sabe? Só que ele foi muito grosso, que ele falou assim, meu nome é Arael e pode sair do espaço. E isso foi comentado no curso, né? E o pessoal começou a dar risada, enfim. Foi bem bacana isso. Tudo bem. Eu não fiz muita questão, não guardei muito aquela referência. E aí eu acabei entrando numa profundidade de meditação, de treinamentos, de vivências internas, tá certo? E foi o que pegou. No meu caso, Arael, ele tinha, acho que uma certa raiva de mim, né? E no momento, isso aconteceu aqui em Natal, mas aí depois eu fui conduzido para a Chapada dos Veadeiros, eu nunca tinha nem ouvido falar na Chapada dos Veadeiros, e no caso da comunicação deles comigo nesse período, antes de eu vê-los, eu ouvia muito pouco, mas assim, de vê-los, se eu não fizesse naquele momento, vou explicar para vocês, eu fiz um pedido, quando eu estava, antes de ver espírito, antes de ouvir espírito, antes de tudo isso, né, eu fiz um contato, eu fiz um pedido para que eles me ajudassem a me conduzir no meu projeto de vida, no que eu precisava fazer. Que eu queria seguir a questão espiritual, porque na minha vida estava muito conturbada. Então, quando eles falaram para eu sair de Natal, eu não estava dando muito ouvido e simplesmente começou a me dar dores no corpo, na cabeça, que o negócio ficando muito feio. Então, assim, o que aconteceu? Eu, particularmente, tive que sair de Natal e ir para a Chapada dos Veadeiros e fazer as coisas, né? E como eu já fazia essa prática constante de estar fazendo as coisas, começaram a aumentar as vozes. Depois, quando eu estava no Vale da Lua, lá na Chapada dos Veadeiros, foi quando eu consegui ver, né? Enxergar de gnomo. Eu fico brincando, que depois que eu abri os olhos, foi uma mistura de Harry Potter com o Senhor dos Anéis e somado com Nárnia, né? Ainda rolou um Nárnia ainda para dar uma pegada. E dali para frente, minha vida foi extremamente. Me ensinaram coisas e me ensinam coisas que não. O ponto que eu estou hoje eu não consigo voltar mais. Então vamos lá. Mas por que nem todo mundo acessa os mentores espirituais? Porque todo mundo crê e não tem fé. Vamos lá. Vou identificar o que é a questão de crer e a questão de não ter fé. Né? Nós cremos. Eu falo isso numa situação um pouco diferente hoje, como eu digo para vocês. Porque eu vejo, eu escuto, e ainda assim eu contesto muitas coisas que eu vejo. Mas, enfim, nós passamos muito tempo hoje desconectados. Eu estava falando para essa menina hoje no restaurante, e eu sei que ela vai ver esse vídeo, e eu sou muito grato por ela ter aparecido na minha vida passando isso, que a conexão com a espiritualidade diminuiu muito, né? O arcanjo Gabriel me ensinou algo que ficou gravado na minha memória. Ele fala que eu sou capaz de apostar com vocês que vocês não sabem qual foi a pior invenção do homem. Foi isso exatamente, foi nesse quesito que ele falou para mim, né? Perguntou qual que é o Érico, você sabe me dizer? Na verdade ele falou me chamou pelo meu nome, né? Que não é Érico, mas enfim. Aí ele falou, Érico, que é
meu primeiro nome, o nome onde tudo começou. O nome quando eu cheguei a 86 mil anos aqui na Terra. Quer dizer, mais ou menos. Mais ou menos. Porque ele virou e perguntou assim: Érico, você sabe qual foi a pior invenção no processo de evolução do homem? Né? Tem gente que acha que é dinheiro, tem gente que acha que seja qualquer outra coisa. E eu não soube responder, porque até então eu não acho que o dinheiro é uma péssima invenção. Né? E foi muito forte quando ele falou para mim. Ele virou e falou: Érico, a pior invenção do homem foi o teto. Olha que interessante. O teto, segundo o arcanjo Gabriel, o teto foi a pior criação do ser humano. Eu perguntei, por que o teto? Não entendi. Ele falou, porque antigamente os homens, ao sonhar, eles olhavam para o alto. E quando eles olhavam para o alto, eles viam as estrelas, os planetas, a lua. E isso gerava um processo maior de evolução, onde não tinha limites. Simplesmente olhava aquela imensidão, fazia orações maravilhosas e ponto. Olha que interessante. Ele falou, hoje em dia não. Hoje em dia, o ser humano ele foi capaz de criar, tá certo? Ele foi capaz de criar algo para bloquear o processo de criatividade, de sonhos, enfim, que é o teto da nossa casa, né? Quantas vezes nós olhamos para o céu à noite? Raro, né? Não olhamos tanto quanto antigamente, quanto os nossos avós. Então, vamos lá. Então, num processo de acessar a mentoria espiritual, né, tem pessoas que falam que é uma coisa absurda, que você tem que dar 3 pulinhos, correr atrás da mesa, em volta da mesa, plantar bananeira, e não é nada disso. Tá? É simples, porém também não é tão fácil, porque nós estaremos esbarrando também em muitas crenças. Né? Imagina, eu falar com um anjo de guarda, eu falar com um mentor espiritual, olha que interessante. Eu não acredito que tivesse sido um auto-boicote da minha parte. Mas chegou uma parte das práticas, né? Então eu perguntava que prática que eu tinha que fazer e a Nossa Senhora, no caso Mãe Maria, ia lá e falava, Érico, você precisa fazer tal coisa. E eu ia e fazia. Chegou uma hora, como um bom ser humano, a coisa começou a ficar maçante. Pô, só estou cumprindo ordens. E fiz um pouco de queixo duro no momento que a Nossa Senhora me conduziu para fazer a prática. Aí eu fiquei meio assim, falei, não vou fazer, não tô afim, não quero fazer. Né? E aí que o negócio ficou feio. Foi aí que veio o Arael, que é o mestre espiritual, ou seja, o que fica mais distante, mais emanando energia. E ele acabou comigo, simplesmente me detonou de tudo quanto é jeito, falando que era a última chance que eu estava tendo nesse plano, e ele só estava vindo executar esse trabalho graças a Nossa Senhora. Bom, não quero questionar a crença de ninguém, tá? E foi muito duro para mim ouvir de um arcanjo que era a minha última chance aqui, que eles já tinham feito várias coisas por mim em 86 mil anos. Gente, isso não é orgulho, tá? 86 mil anos nesse planeta. Né? É questão de vergonha. Então, nesse momento, eu fiquei muito mal, comecei a chorar muito e comecei a pedir perdão e que eu ia seguir, ia fazer as coisas, né? Ele falou, olha, eu só tô aqui por causa dela, por intercessão dela, né? Que eu tô aqui, porque você não vale isso, né? Então, enfim, resumindo a história, nós nos tornamos amigos, né? Hoje ele está bem mais maleável comigo, né? E me ensina muito, quer dizer, hoje ele não fica quanto, então ele foi me explicar, e eu vou passar isso para vocês, para quem quiser ouvir, que as mentorações espirituais, elas são por degraus. Então, assim, hoje nós estamos numa situação, tudo bem? Então, quanto mais você se solta, quanto mais você tira a alimentação do teu corpo, né, da sua mente, você começa... Deixa eu levantar um pouquinho aqui, porque eu estou no sofá. Senão vocês vão ficar vendo daqui a pouco só os olhinhos, assim. Quanto mais você faz esse processo, né, mais você vai chegando... Não estou falando de quem é mais forte, quem é mais fraco. Ao contrário, tá? Eles ficam em frequências.
Então, por exemplo, quando eu fui trabalhar o merecimento, e foi lógico, o complexo de inferioridade tomava conta do meu corpo, da minha vida, então Nossa Senhora, tá certo? E Arael fizeram esse papel que foi formidável, então me ensinou a fechar ciclos. Nossa Senhora foi determinante, né, Mãe Maria, que ela me explicou exatamente o porquê que eu não deveria parar um movimento. Então, hoje, para eu parar um movimento, tem que ser da mão deles. Como assim, Érico, parar um movimento? Então, quando eu vou iniciar alguma coisa, eu olho para o alto e falo, pai, e eu peço para que vocês façam esse exercício caso interesse, né? Então você fecha os olhos e quando você for querer fazer algo, iniciar algo, fala assim, pai, eu entrego a minha vida em suas mãos. E eu não sei o que é melhor para mim. Sendo assim, está sendo apresentado um projeto, um desejo, uma vontade de fazer algo. E eu só quero fazer isso se for da tua vontade. Se eu tiver um aprendizado concreto, sem ansiedade, mas pela tua vontade. E que se tiver que ser algo grandioso, que possa transformar a minha vida e a vida das pessoas, que seja feito e conduzido da melhor forma possível. Agora, se não tiver que ser tudo isso, pai, simplesmente me desiste e tire isso de mim. Gente, olha, é coisa meio louca, né? Mas tem situações que você começa a entender, isso é legal, você começa a entender que você já não domina, tá certo? Você vê como é que uma hora dessa ainda está falando ruído aqui na minha casa. É incrível. Mas enfim. Então você não domina. E você começa a assistir que tem sempre alguém que está perto de você, que fala alguma coisa, que conduz. Então, assim, você não precisa necessariamente ver mentores espirituais, ouvir mentores espirituais, mas vai de acordo também da ligação que você tem, né? Com a espiritualidade. Que ligação que eu tenho? Mas eu não sei nem fazer um Pai Nosso. Mas o Pai Nosso é oração gravada, né? A oração que vale é a oração que está dentro do coração. Tá? E aí você pode experienciar. Então, tudo que você for colocar, como é que você pode acessar mais fácil a sua chegada, o início, a sua chegada aos mentores espirituais? Quando você for começar a fazer um... Porque, eu vou deixar claro, desculpa, eu vou deixar claro isso para vocês, tá certo? O mal do ser humano é perceber, ou sentir, achar, tá certo? Que ele sabe o que é melhor para ele. E nós não sabemos. Nós somos da era do teto, ou seja, da limitação. E os mentores espirituais, para eles não tem muito esse negócio de teto. Para eles, simplesmente, eles vão lá e fazem e está tudo certo. Então, eles podem chegar e falar assim, olha, ele vai gerar riqueza para você. Então, ele vira para você e fala assim, olha, vai lá e vira a esquina, dá 3 pulinhos e faz isso. Aí você vai questionar, por quê? Falo, vai lá e faz isso. Eu sou capaz de apostar com você, de 100% das pessoas, 95% não vão. E os 5%, eu estou colocando 5%, que é muito, hein? Acho que deve ser uns 2% no máximo. Das pessoas que vão sem questionar são as que se dão bem. Né? Então, assim, eu sou muito contra. Eu sou muito contra. Quem me conhece sabe, tá? Esse negócio de fazer planejamento. Desculpa, pode funcionar para vocês, mas para mim não funciona. Nunca funcionou. Né? Não significa que eu seja um louco que seja fazendo isso, mas não. Então, assim, eu não planejo as coisas, porque se eu me propus a deixar minha vida nas mãos do ser criador, é ele que tem que conduzir, não sou eu. Ah, você é uma marionete? Sou. Na mão do meu pai, do meu ser criador, eu sou uma marionete. Eu sou e não estou nem aí quem achar que não é. Que eu estou louco ou que eu esteja errado. Porque eu vou fazer uma pergunta para você. Você jura mesmo que você domina e controla a sua vida? Você jura assim, quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá e faço? Vou melhorar. E quando você consegue fazer essa coisa que está muito difícil, será que você realmente gera prazer quando você recebe isso? Olha, tem um conceito que é muito interessante. Se você ficar com as mãos abertas, ó, com as mãos abertas, a coisa chega na sua mão, tá certo? Usa e tira. Se você fecha as mãos e passa na água, tenta pegar um monte de areia e passar na água. Vai sair areia, gente. Então, a maior potencialidade da espiritualidade é quando você define que você está entregando a sua vida nas mãos deles. E aí você começa a olhos nus, tá? Eu estou fazendo, isso é um processo de iniciação de como acessar os mentores espirituais, certo?
olha, gente, me desculpa, não é interessante ficar com os olhos fechados, é interessante entrar um processo meditativo, tá? Mas eu conheço gente que passa uma semana meditando, sabe? Mas é um tapado, porque eles estão falando aqui na orelha do cara e o cara está olhando para lá. Sabe? Não precisa disso, gente. A espiritualidade, ela é... Olha, pensa numa coisa. Para quem acredita em Jesus, Allah, o nome que quiser, porque é uma energia, então não vou ficar propagando o nome aqui. Tá? Se parar para pensar, vamos pelas escrituras. Se o ser criador mandou o filho dele aqui para morrer por todo mundo, ou seja, o caminho mais difícil quem fez foi ele. Vocês concordam comigo? Então, se o caminho mais difícil foi ele que fez, por que nós temos tanto medo? Se está nas escrituras também que nós estamos salvos exatamente porque ele já morreu, o filho dele já morreu. Nossa, quer dizer, nosso irmão. Esse negócio de colocar Jesus como o filho do Pai, nós somos filhos de quem? Né? É meio questionável isso. Então, eu proponho para vocês uma entrega maior. Tá? Façam esse teste. Começam a fazer o seguinte: começam a evitar de tomar decisões durante uma semana. Ah, Érico, é muito difícil. Não, tô falando sério. Decisões, não coisas que, de repente, assim, Érico, você vai no mercado? Ah, não sei, só se o meu Não, estou falando coisas pontuais. Né? Por exemplo, às vezes eu acabo, igual hoje, eu tive que desmarcar uma tarde inteira de agenda porque eu tive que resolver umas questões. Ah, Érico, mas você deixou de ganhar dinheiro. Ó, antes de fechar, eu virei e falei assim, que agora são outros mentores que estão próximos de mim. Mentor fulano, mentor ciclano, tá? Vou falar o nome. No caso, quem estava no processo da pergunta era um chamado Josué e outro chamado Maitreya. Então, eu perguntei, falei, ó, eu tenho pessoas que eu preciso atender hoje à tarde. E também tenho coisas que eu preciso fazer. Então, eu preciso que você determine, preciso que vocês determinem para que lado que eu vou. Porque os horários não estão batendo. E até agora eu não estou tendo resposta se mais algumas pessoas vão desmarcar, porque só uma pessoa tinha desmarcado. E eu não sei se eu tenho que fazer isso. E aí, de repente, o telefone tocou para eu fazer uma outra coisa. Então, quando eu fiz isso, eu entendi que eu não teria que atender hoje à tarde. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu não ia conseguir atender. Então, assim, fala, mas isso é meio bobinho. Então, gente, a espiritualidade ela é simples. Acessar mentor espiritual, sabe aquela coisa assim, que o universo está mostrando para você um copo d'água e você está falando assim, eu queria um refrigerante agora, eu queria um refrigerante, ou eu queria um suco agora. Pô, peraí, não tem um copo d'água? Toma água. É isso. Acessar a mentor espiritual olha, eu quero me dar muito bem na minha profissão, eu preciso trabalhar muito bem, o que eu preciso fazer? Aparece uma caneta na tua frente. Aí você vira e fala, não, eu estou falando sério, eu preciso de alguma coisa. Pega a caneta. Mas por quê? Porque eu vou escrever alguma coisa? Não sei, pega a caneta. Se você pegar a caneta, levar a um outro nível de vida. Aí eu pergunto para você, será que você que não tem um trabalho mais espiritualizado, eu digo mais aprofundado, será mesmo que você tem que esperar um cara pegar no teu braço e falar, eu sou um mentor espiritual e vim aqui para te salvar? Eles estão o tempo todo, em todos os lugares, eles fazem todas as coisas o tempo todo. E a pergunta que eu faço para vocês é, por que vocês não ouvem? Sabe uma coisa que eu vou citar para vocês? Sabe aquela namorada, aquela menina ou aquele menino que está na nossa frente e aquela vozinha vira e fala assim, não vai. E a gente vai? Exatamente isso. Nós não ouvimos. Ah, mas não é coisa da nossa cabeça? Então, tenta lembrar as coisas que vocês tomaram, que vocês realmente acessaram, colocaram o que iam fazer que deu errado. Então, escolher o que você quer, veja bem, peça o melhor. Olha que legal. Quando a gente vai trabalhar o merecimento, a gente tem que pedir o melhor. Porque se eu pedir alguma coisa que está longe do que realmente eu quero, vai ter problema. Vai ter problema. Porque, por exemplo,
Se eu quero um carro, né? Olha que interessante, eu quero um, sei lá, uma Amarok, sei lá, vamos botar um, tá, sei lá, um Civic, vai, Civic é mais popular. Vamos pegar um Civic, né? Gente, se eu não tô com o Civic na mão, e não é por escolha minha, tipo, eu não faço questão de ter carro novo, não faço porque, enfim, eu tô num processo diferente, e eu gosto. Mas, assim, não que eu esteja fazendo voz de pobreza, tá? Pelo contrário, isso é uma opção mesmo, e aceito, se vocês quiserem me dar um carro muito mais caro, eu aceito, não tem problema, né? Mas assim, eu quero melhor. Eu quero melhor. Por que, que eu quero melhor? Porque eu desejando melhor, as coisas acontecem mais rápidas. Eu tô trabalhando no meu merecimento. Agora, quer ver um exemplo? Meu mentor espiritual vira para mim e fala assim, Eric, né, Maitreya, ele tem estado mais tempo comigo nos últimos dias, até porque eu fiquei um pouco adoentado. E ele fala assim, Eric, você ainda está segurando muita coisa. Eu pergunto, eu estou segurando o que, Maitreya, com você? Fala, é exatamente isso. Até a dúvida do que você está segurando, você está segurando. Então, deixa a gente entrar na sua vida, deixa a gente fazer mais força, deixa a gente ajudar você. E eu começo a rir, falo, pô, mas mais ainda? Vocês me ajudam com tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo. Sabe, de uma ideia, de uma sacada, de algum mentor que eu digo físico, daí mentor físico, uma pessoa que tem mais experiência que eu, simplesmente se apresenta, ou uma palavra que chega. Então, eu aprendi a conduzir exatamente dessa forma. Eu vou passar uma prática e eu peço para que vocês, caso vocês desejem ou não, sigam essa prática, que é uma prática inicial para acessar os mentores espirituais. Tá certo? Vou pedir para vocês fecharem os olhos comigo, tá certo? Inspirar bem fundo e soltar o ar pela boca. Mais uma vez. Mais uma vez. Silenciando o lado esquerdo do cérebro. 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 Branco, corpo solto e relaxado por você e para você. Então, enquanto você respira, quanto mais você respirar, mais relaxado o seu corpo fica. Praticar. Eu peço, nesse momento, que o meu inconsciente, de forma inteligente, inicie imagens, cores e até mesmo sons que venham me conduzir ao meu mentor ou mentores espirituais. Eu peço que a energia do meu inconsciente transborde por todo o meu corpo e contando de 5 a 0, no momento que chegar ao 0, sem alguma força ou sem força alguma, o primeiro nome do meu mentor aparecerá de forma espontânea. Isso eu jamais contestarei o nome. Em 5, inspira.
4, 3, 2. Inspira. Solta. 1, 1, 1. Que se apresente o nome do meu mentor espiritual em 0 agora. Caso se encontre um ou dois ou mais nomes, eu quero que vocês perguntem novamente. Para ficar mais forte a minha interação com você ou vocês, mentor ou mentores espirituais, peço que se repita o nome. E ter convicção, caso o mesmo nome se repita pelo menos 3 vezes agora. Pronto. Vamos lá. Daqui para frente, o que nós iremos fazer? Iremos testar os nomes. Então, o exercício para finalizar essa parte de acessar os mentores espirituais, eu vou pedir para vocês fazerem algumas listinhas de coisas que vocês precisam, que vocês desejam, ou que vocês têm dúvidas. Então, assim, apareceu o nome do mentor espiritual. Então, o que eu vou pedir para vocês? Olha, eu preciso que você, fulano de tal, ou fulanos, enfim, me mostre o que eu preciso fazer em relação a isso. Se eu for uma pessoa que eu tenho muita dúvida, minha crença, minha fé, digamos assim, é muito baixa, vou falar o seguinte: eu quero que vocês me mostrem de forma física exatamente se eu devo ou não fazer. Gente, vale a pena salientar que quando fazemos esse pedido, tá? Quando nós fazemos esse pedido, por favor, se aparecer uma outra coisa, não vão ser teimosos, tá? E querer fazer o que vocês estão desejando, porque isso pode dar problema para vocês. Né? Porque vocês estão pedindo ajuda e depois vão virar as costas para ajuda. Tá certo? Então, assim, eu vou propor para vocês, se eles autorizarem, eu quero que vocês segurem esse vídeo. E eu quero que vocês comecem a fazer esse trabalho. Por exemplo, eu faço muito esse trabalho de mentoria para quem está desempregado, né? Ou para quem está com uma dúvida, quem está com a família, alguém doente, né? E é legal, vocês vão fazer essa prática, volta o vídeo, vai fazendo a prática. Por exemplo, se tem alguém enfermo na família, é um barato isso. Né? Então você fecha os olhos e fala assim: fulano de tal, né? Ou qual é o mentor, se tiver mais de um, qual é o mentor espiritual que vai me conduzir para esse trabalho agora? Vai aparecer o nome. E aí, se tiver alguém com enfermidade à distância, isso que é interessante. Aí você fala o seguinte: eu sou muito grato por você ter aparecido na minha vida. E você sabe dentro do meu coração o que eu preciso. O ser criador sabe o que tem. Mas ainda assim, eu tenho dúvidas e por isso que o Senhor é minha fé. E se for da vontade do ser criador, e se for da vontade das leis cósmicas, eu não preciso fazer muito. Mas eu só peço para que seja feito algo pelo irmão fulano e que o meu mentor direto, por merecimento ou não, que toque, pelo menos, no coração desse enfermo, para que a cura se inicie de dentro para fora. Gente, é assustador. É assustador. Então, assim, eu quero, para não ficar estendido demais o vídeo, né, para não ficar cansativo, que já está até tarde também, e eles estão fazendo assim para mim, que já está bacana. Eu quero agradecer você, Maitreya, por estar próximo de mim, esse processo novo da minha vida, né, e que tem me ajudado com algumas situações de saúde, eu sou muito grato a você. Eu quero trazer para vocês o seguinte: qualquer dúvida, deixe as perguntas aqui embaixo, né,
no vídeo, ou quem tem acesso comigo no Facebook, na minha página, faça as perguntas que eu tenho o maior prazer em responder, que aí, da necessidade deles, eu vou estar conduzindo umas outras práticas. Tá? É um processo de despertar, gente. Eu peço para vocês, para que vocês despertem mesmo, que vocês façam algo diferente daqui para frente. Dê sempre um passo a mais. Não fica com medo de dar um passo acima, um passo à frente, não. Tá certo? Não temam, entregam a vida de vocês. Assim. O ser criador está mandando alguém para ajudar, contribuir a fortalecer o nosso trabalho, o nosso caminho. Então, assim, vamos juntos. Tá? Vamos fazer a diferença. Bom, mais uma vez eu quero agradecer aos espectadores que estão entrando aqui uma hora dessa, corajosos. Provavelmente a Vitória está nessa aí também. Quero mandar um beijão, fala que eu te amo, faça o exercício do eu te amo. O exercício do eu te amo, gente, é uma vez por dia você falar para 10 pessoas indiferente, pode ser que está passando na rua, assim, você nem conhece, e fala que você as ama. Oh, eu te amo. Oi, fulano, tudo bom? Olha, eu te amo. Para vocês começarem a assistir as reações das pessoas. As pessoas, infelizmente, nesse planeta só estão acostumadas a coisas ruins, a raivas, ódio, rancor, tristeza. Então, assim, é mais fácil a pessoa recepcionar um palavrão, um xingamento, enfim, do que um eu te amo. Então, assim, faça esse exercício que vocês vão ver como é que transforma a vida de vocês. Tá certo? Olha, gente, mais uma vez eu quero agradecer a vocês por tudo que está fazendo. Lembrando que esse sábado, meu mentor espiritual foi Maitrek, inventou em cima da hora, mais uma vez, mais uma vivência quântica. E ele está trazendo coisas maravilhosas e eu só quero fazer o que for da vontade do ser criador. Não importa a hora, não importa o dia, pode ser 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 1 hora da manhã. Eu pedi para que fosse entregue a minha vida nas mãos do ser criador. E faço isso na medida do possível. Porque tem pessoas aqui que têm mais chance do que eu. Né? Caso queira retornar para refazer alguma coisa que não fez nesse plano, tá tudo certo. No meu caso, não. Tá certo? No meu caso, eu tenho que fazer nessa, porque se eu não fizer nessa, eu tô lascado. Eu não quero nem saber o que vai acontecer comigo. Tá certo, gente? Olha, fiquem com Deus. Uma boa noite, descansem. E voltem o vídeo, façam as práticas. Quem não conhece aí, quiser me adicionar ao canal, né? Sejam bem-vindos aí ao mundo quântico. E eu vou estar fazendo alguns outros exercícios, algumas outras sacadas, provavelmente alguns hangouts menores, porque eu tento gravar os vídeos, mas eles querem que eu faça hangout, é meio louco isso. Enfim, isso pode acontecer de madrugada, pode acontecer de manhã, eu não tenho um tempo, não, tá? O tempo, infelizmente, não, desculpa, felizmente o tempo é apenas mental, porque no ponto da espiritualidade não existe tempo. Tá ok, gente? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Gratidão mais uma vez. Não posso. Eu amo vocês. Era só isso mesmo. Tchau, gente.